Caros irmãos, caras irmãs, que Deus nos abençoe e nos ilumine nessa noite de hoje. A família é a instituição mais importante da terra, diz Emmanuel. Se a escola pode formar o cidadão, somente o lar, a família equilibrada, pode criar o homem de bem. É evidente que a família é a célula máter da sociedade. Da mesma forma que nós temos as células do corpo, trilhões de células que se movimentam de forma rápida, nós também, do mesmo modo, temos a célula da sociedade, que é a família. Da mesma forma que para gerar um câncer, a multiplicação acelerada das células pode gerar um câncer, da mesma forma também, o câncer social do egoísmo, do orgulho, que tem destruído a sociedade e que tem gerado tanta infelicidade para o homem, nasce dentro do lar, na célula máter da sociedade. Então, a partir do momento em que nós começarmos a mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de ver a família, encararmos a família com a seriedade necessária que a família tem que ter, certamente a família assumirá um papel importantíssimo dentro da sociedade. De um tempo para cá, a família tem perdido esse aspecto tão importante do agrupamento, da preocupação com a educação. Hoje em dia, há muitos filhos que assumiram a postura de pais e passam então a mandar nos pais e não tem essa preocupação em os pais educarem os filhos. Antigamente, certamente havia muito tabu, havia, sem dúvida alguma, muitos erros no campo da educação, mas há um aspecto importantíssimo que deveria ter sido preservado até os dias atuais, que é o do respeito que os filhos devem ter para com os pais. Sempre um respeito verdadeiro, um respeito sincero, entendendo a função que um pai e uma mãe têm na educação dos filhos. Então, se hoje vivemos o drama da violência, se hoje vivemos o drama das drogas se espalhando pelo mundo todo, nunca houve tanto consumo de droga no mundo como tem ocorrido no momento atual da humanidade. Isso graças ao lar desequilibrado, graças ao lar que não consegue exportar os melhores caracteres para fora, porque o homem será lá fora o que ele é dentro do lar. O que ele é dentro do lar, ele será lá fora. Não tem como criar um cidadão do bem a partir da sociedade. A escola pode ajudar, sim, mas quem educa os filhos são, sem dúvida nenhuma, os pais. Então a família tem um papel importantíssimo em todo esse processo de aprendizado, em todo esse processo de formação dos caracteres dos primeiros anos, da formação da criatura humana para viver bem em sociedade. A escola deve ser somente uma parceira, desempenhando o papel de colaborar no sentido do desenvolvimento intelectual e, sem dúvida alguma, também pode contribuir no sentido do desenvolvimento também moral das criaturas, das crianças, dos jovens que estudam nas escolas e nas universidades. Então, se hoje existe guerra no mundo, essa guerra começou dentro do lar. Aqueles que hoje promovem a guerra não tiveram a necessária educação pautada no amor, pautada no bem, pautada na humanidade, para que pudesse então projetar lá fora, na condição de governantes, de líderes, aquilo que receberam de melhor no lar. Muitas vezes aqueles que hoje estão no comando dos países, os países do mundo, muitos deles não tiveram uma educação genuinamente verdadeira, no sentido do bem, no sentido da formação de um caráter, que a pessoa possa viver bem, que a pessoa possa estar bem, em paz com a sociedade. Muitos deles tiveram tudo, porém não tiveram o principal, que é o amor.
o carinho, a atenção que os pais deveriam ter dado a eles. E hoje essas pessoas estão numa condição de líderes que na realidade são profundamente egoístas, porque aquele que faz a guerra não pensa no próximo. Aquele que quer fazer a guerra, que quer invadir os países, destruir, ele não está pensando nos outros, ele está pensando em si. Por mais que se defenda a paz, por mais que se fale da paz, por mais que se expresse a paz não nasce pela guerra, a paz nasce pela paz. Somente a paz pode gerar a paz. Então, a partir do momento em que esses governantes, em que essas pessoas estão à frente do poder, estão incentivando a guerra, estão incentivando o ódio contra o próprio irmão, contra os irmãos de outras nações, só há uma verdade a ser dita: o erro esteve lá no início, na preparação, no lar onde essas pessoas conviveram. Ainda acreditamos que o lar pode salvar a sociedade. Ainda acreditamos com Allan Kardec, lá na pergunta 913 seguinte de O Livro dos Espíritos, que o egoísmo ainda é a chaga da sociedade, essa chaga que vai corroendo as engrenagens da alma, e que a gente vai perdendo então o sentido da nossa existência, perdendo então o sentido da felicidade, porque quanto mais lutamos a favor da felicidade, mais a felicidade foge de nós, por uma única razão: porque a felicidade não coaduna, não anda lado a lado com o egoísmo, porque o egoísmo é um feroz destruidor da felicidade humana. E a partir do momento em que nós vivemos num ambiente de paz interior, nós então projetamos essa paz para os outros. Mas como viver em paz interior se eu não tive uma herança dentro do meu lar? Eu não aprendi com os meus pais que eu deveria ser pacífico. Eu não aprendi com meu pai e com minha mãe, no lar que eu convivia, a expressar respeito, carinho, amor para com as outras pessoas. Então a família é essa base do grande edifício da felicidade humana, onde nós vamos construindo então essa felicidade verdadeira. Se o lar está em paz, se o lar vive feliz, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas, indubitavelmente o mundo vai se transformar. O dia que os lares da terra se tornarem santuários, a terra se tornará um paraíso. Não tenhamos dúvida disso, porque Paulo já dizia: aquele que diz amar ao próximo, mas não ama mesmo a sua família, é pior do que o infiel. Então, de nada adianta a pessoa professar uma religião, ir à igreja, de nada adianta a pessoa ser um excelente funcionário, um excelente empresário, ser um excelente político, ter todas as facilidades, um excelente jurista, um excelente juiz, advogado, engenheiro, professor e etc., quando não consegue amar os da sua própria família, quando não consegue amar os do próprio lar. E hoje, com o chamado vício do trabalho, que as pessoas vivem muito mais pelo trabalho, mergulhados muito mais pelo trabalho, esquecem do principal, que é o amor à família. E esse amor não pode ser um amor superficial, mas um amor verdadeiro, do abraço, do carinho, da presença terna, da presença sempre constante junto dos filhos, junto do cônjuge, dos pais, enfim, que essa presença seja uma presença constante, mas uma presença que seja verdadeira, não aquela presença eu estou aqui e pronto, mas aquela presença sincera, espiritual, a presença do coração, do amor. Quando nós conseguimos então estarmos juntos com os nossos filhos, com a nossa família, com certeza tudo isso vai mudando de aspecto e tudo vai ficando melhor, a família se torna melhor. E há uma receita muito boa para ajudar na harmonização da família, que nós espíritas chamamos de o culto do Evangelho no lar. Escolher um dia da semana
15 minutos, um dia e um horário específico, sempre certo, todas as semanas, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, para trazer para dentro de casa a presença divina do Pai, a presença divina de Jesus, para que possamos então, através desse culto do Evangelho no lar, poder reerguer a nossa família, vencer conflitos, vencer dificuldades. Abre ali o teu Evangelho junto com a família, coloca um copo de água para que seja abençoado, reúne a família, lê um trecho do Evangelho que fale sobre a paciência, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a benevolência, sobre a caridade, enfim, sobre qualquer trecho do Evangelho de Jesus e que possa significar então esse momento de reunião da família, onde a família se reúne por 15 ou 20 minutos e ali, naquele momento de oração, possa então, nessa reunião, dirimir as dúvidas, dissipar as arestas que ficam ali de um irmão com o outro, de um pai com uma mãe, dos cônjuges, dos pais com os filhos, ir harmonizando. Imaginemos o futuro da humanidade quando todos os lares da terra estiverem fazendo o culto do Evangelho no lar, se tornar uma célula abençoada do amor de Deus, onde nós possamos então, através desse culto do Evangelho no lar, cultivar as virtudes do amor, do perdão, da paciência, da humildade e da caridade. Sem dúvida alguma, não resta a menor dúvida, a Terra será um outro planeta. Porque quando, diz Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, o homem transformar, entender os parágrafos da divina lei, o canhão será transformado em arado, as guerras desaparecerão do mundo e tudo aquilo que hoje é problema, é dificuldade, é tropeço, vamos conseguir vencer com muito mais amor, com muito mais facilidade, e, enfim, vamos ter força para superar os maiores problemas com muito amor no coração. Muita paz a todos e uma excelente noite.